Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu saúdo a vocês com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos. O nosso tema de hoje é o perdão. Irmãos, hoje nos reunimos para refletir sobre um dos pilares fundamentais da nossa fé cristã, que é o perdão. Irmãos, em nossa jornada de fé, o perdão não é apenas uma prática, mas é uma força transformadora que tem o poder de libertar os nossos corações do ressentimento, da dor e da mágoa. Irmãos, Jesus nos ensinou que perdoar é essencial para vivermos em paz com Deus, conosco mesmo e com os outros. Irmãos, o perdão é a chave que nos abre portas para a vida plena e restaurada. E hoje vamos explorar como esta força libertadora opera em nossas vidas. Amém? Irmãos, vamos orar, vamos inclinar as nossas cabeças, vamos falar com nosso Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento de comunhão e reflexão. Pedimos que, nesta hora, o Teu Espírito Santo nos conduza e nos revela o poder do perdão. Sabemos que muitas vezes é difícil perdoar, mas confiamos que, com a Sua ajuda, Senhor, podemos ser libertos da dor e do ressentimento. E que cada palavra que for ministrada hoje toque os nossos corações e nos ajude a entender como o perdão é a força que nos liberta. Que possamos, a partir de agora, viver em paz, com um espírito leve e reconciliado, refletindo o Teu amor
Em nome de Jesus, assim nós te pedimos. Amém, amém, amém. Sejam todos bem-vindos à nossa página. Aproveito este momento para saudar o meu pai espiritual, a minha família em geral, as servas e os servos de Deus e, em especial, a minha família de casa. Shalom, shalom, a paz e graça. Amém? Irmãos, a pessoa que me ofendeu não é o meu inimigo, não. O Satanás nos faz crer que a pessoa que me ofendeu é quem me fez o mal ou quem me faz o mal. É o meu inimigo. E como ele sabe, se eu não amar esta pessoa, estou bloqueada. Embora eu tento razão, em vez de ele me dizer que o meu inimigo é o pecado cometido por esta pessoa, ele me diz que o meu inimigo é a pessoa e que é o meu adversário. E eu esqueço do acto cometido, que é o pecado que ele cometeu. Ataco a pessoa e assim tu cometes o erro. Amém? Irmãos, temos que aprender de separar o pecado e a pessoa. O pecado e a pessoa não são iguais. Compreendem? Irmãos, alguém está na base disto. Alguém utilizou esta pessoa para te fazer mal. Mas a pessoa não é a fonte do mal. A fonte do mal é alguém que se chama Satanás. Mas nos nossos pensamentos não cremos nisto. Por isso que acabamos de desejar a morte da pessoa. Enquanto que ele não é a fonte do mal. O mal passou através dessa pessoa para te bloquear. É assim que o Satanás nos combate para nos bloquear. Vamos a um exemplo. No lar,
aproveita quando o marido está fatigado, chega em casa com os nervos à flor da pele e a sua mulher, na sua boa vontade, quero ajudar em alguma coisa. Como este marido está nervoso, ele responde mal à sua mulher. Logo em seguida, a mulher fica triste e guarda isto no coração. Irmãos, esta mulher não consegue separar o pecado cometido e o marido. Amém? Irmãos, tem alguém que está na base disto? E agora, o que essa mulher faz? Ela fica durante 3 dias sem falar com seu marido. Agora, eu pergunto, durante esses 3 dias, será que ela consegue orar? Será que ela está alegre? Então, o Espírito Santo começa a falar com ela. Não é ele o seu adversário. Por isto é que tu perdeste a paz. Irmãos, quando isto acontece, nós temos que sentar e refletir e ter a capacidade de separar o marido e o pecado cometido. Irmãos, vamos para o livro de Gênesis. No princípio, no jardim de Éden, a Bíblia nos diz que Adão e Eva pecaram. Mas nem por isto o Deus lhes abandonou. Deus odeia o pecado. Deus não odeia o pecador. Deus odeia o pecado, mas não odeia aquele que peca. Amém? Essa não é boa novidade? Não é boa notícia que estamos a receber? Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Se nós não compreendermos isto, assim o sofrimento começa. Irmãos, a fé, o pecado e amor estão ligados a Deus. E eles andam juntos. Amém? Irmãos, para dar suporte à nossa introdução, vamos para o livro
de Mateus 16, versículo 21 até 22. Repito, Mateus 22, Mateus 21, não, Mateus 16, versículo 21 até 22. Eu leio a palavra do Senhor. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes dos povos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isto nunca lhe acontecerá. Amém? Irmãos, aqui neste verso, Jesus está a revelar a vontade do seu Pai. E que ninguém pode se opor à vontade do Pai. Ele revela o que vai se passar. Ele revela a vontade do Pai, que é a salvação da humanidade. E eu, Pedro, que no verso acima disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus lhe respondeu que não é a carne nem o sangue que te revelam. Amém? Irmãos, aqui vimos Jesus. Aqui vimos Jesus separando. Aqui vimos Jesus separando Pedro e a revelação. Assim está bem dita. Se o positivo é possível, logo o negativo também é possível. Amém? Jesus está dizendo ao Pedro, não és tu quem revela. É o meu Pai que está nos céus. Quem te revelou? Irmãos, este é o lado positivo. Agora vamos ver o lado negativo. No verso que acima acabamos de ler, Jesus disse que ele vai em Jerusalém e será morto. O Pedro chama Jesus num canto dizendo,
jamais, Senhor, disse ele, isto nunca lhe acontecerá. E Jesus respondeu, para trás de mim, Satanás. Irmãos, o Pedro que antes disse, no capítulo 16, no verso 15, capítulo 16, no verso 15, eu leio a palavra do Senhor. Agora vamos ler o verso. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. Irmãos, se Pai Deus é quem revela, é quem revelou ao Pedro, dizendo que Jesus é o Filho de Deus vivo, e do outro lado, vimos o Pedro cometendo pecado, dizendo a Jesus para não ir a Jerusalém. Será que podemos implicar este pecado ao Pedro? Quem é que está na fonte? Será que é o Pedro que está na fonte do pecado? Jesus não disse que é o Pedro que está na fonte do pecado. No lado positivo, quem está na fonte? É o Deus que revela ao Pedro que Jesus é filho de Deus vivo. Agora no lado negativo, quem está na fonte? É o Satanás que está na fonte. Irmãos, o Jesus não atacou Pedro, não. O Jesus ataca o Satanás. Irmãos, temos que aprender a separar a pessoa e o pecado cometido. Amém? Irmãos, vamos para o livro de Marcos. Vamos para o livro de Marcos. Marcos 11, versículo 26. Marcos 11, versículo 26. Eu leio a palavra do Senhor. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Irmãos, se tu recusas de perdoar, o verso diz que o Pai, a autoridade suprema,
não vai te perdoar. Agora, quem tem problema, tu dizes, me ofenderam. Deus responde, não tem problema. Eu sei que te ofenderam. Eu sou o advogado dos ofendidos e trato os casos dos ofendidos. Mas tu recusas de perdoar. Neste caso, és tu quem sofre. Não só foste ofendido. Agora o Pai Deus se mete entre vocês. E Ele mete uma barreira. Irmão, por que não queres perdoar? O feito de tu não quereres perdoar, o que é que tu ganhas com isto? Por que lutas tanto para perdoares? Qual é a coisa que tu ganhas no feito de não quereres perdoar? Então, por que não perdoas? Reflete. Não há um demônio por detrás disto. Que te faz odiar e ter amargura para ficares bloqueado. Irmãos, vamos para o livro de Lucas. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Eu leio a palavra do Senhor. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Amém. Irmãos, quando Jesus estava sendo crucificado, pendurado sobre a cruz, cercado por pessoas que o zombam, soldados que o maltratam, e líderes religiosos que o condenaram injustamente. Mesmo em meio à dor e à injustiça, ele ora e intercedendo pelos agressores. Ele ora intercedendo pelos agressores. Irmãos, o verso também diz: Pai, perdoa-lhes. Isto é, Jesus está orando ao Pai em favor das pessoas que estão o matando.
Irmãos, isto mostra o amor incondicional de Jesus. O seu espírito de perdão, mesmo diante de sofrimento intenso. A sua missão é de salvar e não de condenar. Amém? Irmãos, o verso também diz: porque não sabem o que fazem. Jesus reconhece que muitos ali não compreendiam plenamente quem ele era, nem do peso do que estavam fazendo. Alguns estavam apenas seguindo ordens, como os soldados. Outros estavam cegos pelo orgulho e ignorância espiritual. Isto não significa que eles não eram responsáveis. Não. Mas atuavam sem plena consciência espiritual. Amém? Irmãos, aqui Jesus nos ensina a perdoar mesmo os piores actos. Pois o perdão liberta e reflete o caráter de Deus. Amém? O perdão também mostra aqui Deus é misericordioso com a nossa ignorância. E oferece perdão mesmo quando erramos, sem entender no seu todo. Amém? Irmãos, o Jesus nos desafia a orar pelos nossos inimigos e ter um coração compassivo. Amém? Irmãos, na palavra de Deus, em Mateus 22, em Mateus 18, versículo 23 até 35. Mateus 18, versículo 23 até 35. É uma história longa, eu não vou ler, mas está aqui já. Mandei já o versículo, os irmãos depois podem ler em casa com mais calma, mas eu aqui vou parafrasear um bocadinho. Amém? Vimos que um rei tinha um servo que lhe devia muito dinheiro. Ele devia muito dinheiro e ele não tinha como pagar esta dívida. Ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a sua esposa e seus filhos e tudo que ele tinha.
Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo e eu tudo te pagarei. E por compaixão, o rei perdoou toda esta dívida. Mas somos informados na mesma passagem que quando este servo saiu da presença do rei, encontrou um dos seus colegas ou companheiro que lhe devia apenas algum dinheiro, lançando a mão nele, tomou-lhe pela garganta, dizendo: paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: tem paciência comigo que eu te pagarei. Este servo, a quem o rei havia perdoado de muito dinheiro, ficou nervoso, agarrou o seu companheiro e lançou-lhe na cadeia. Ele ajoelhou-se, se humilhou, mas o servo não quis. Lançou-lhe na prisão até que pagasse a dívida. Isto quer dizer que ele levou o seu companheiro na prisão do seu coração. Os conservos, vendo isto, ficaram muito tristes e foram contar ao rei. Oh rei, tu perdoaste aquele servo? O rei responde: sim. O seu senhor, então, chamando-o, disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida que tu me suplicaste. Agora tu se comportas mal com alguém que lhe devia muito menos. E a palavra de Deus nos diz que ele foi entregue aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. A palavra de Deus continua dizendo que assim também o nosso Pai Celestial fará conosco. Amém? Irmãos, devemos perdoar de todo o nosso coração. Amém? Não devemos perdoar apenas com palavras e
guardar no fundo do coração o desejo de vingança. Irmãos, se realmente perdoamos os nossos irmãos, o desejo de vingança não pode ter lugar nos nossos corações. Não. Se realmente perdoamos, não podemos mais ficar irritados ou buscar retribuições. Irmãos, o benefício do perdão é: primeiro, ele é um poder que liberta. E quando perdoamos, já não há mais acusação entre duas partes. A acusação é completamente nula. Amém? E é neste momento que estamos a realizar um ato de graça. E é Deus que nos concede isto. Amém? Irmãos, também entendemos que quando somos os primeiros a dar o passo na direção do outro, para pedir perdão ou se arrepender, para pedir perdão ou se arrepender da situação, sabemos que o coração do Senhor, do nosso Pai Celestial, está alegre. Amém? E é isto que hoje somos encorajados a fazer. Amém? Irmãos, não devemos ficar esperando e é o que muitas vezes acontece, é que ambas as partes esperam. Cada um no seu canto espera que o outro dê o primeiro passo para que a situação se resolva. Mas hoje, meus irmãos, somos encorajados. Seja qual for a situação, temos que ser humildes, aí ter com o outro e a pedir perdão. Amém? Irmãos, vamos para o segundo benefício do perdão. E este é: já não há mais ressentimento no coração. O ressentimento é uma raiz má que pode nos causar muitas dificuldades. O ressentimento nos leva a alimentar todos os tipos de sentimentos negativos. Amargura, a raiva, ciúmes e mágoas.
irmão, o verso diz que o rei encheu-se de compaixão. É isto, meus irmãos, a compaixão, ter um coração compassivo facilita o perdão. Amém? Por isso é que Deus, para nos ajudar a perdoar, Ele derramou o seu amor aos nossos corações. Não é bonito isso, meus irmãos? Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Isto é para nos ajudar a ter compaixão uns aos outros. Porque quem... Perdão. Porque quem... Posso beber um bocadinho de água, né, meus irmãos? Estou com a garganta seca. Assim, tá bem. Porque quem deve estar dizendo, não, eu não consigo. Não, o que me fizeram, Mamãe Núria. O que me fizeram, tu não sabes. Tu falas isso porque tu nunca viveste. Mas, minha irmã, o nosso Deus nos fez completos ou completas. Ele já fez tudo. Podemos ver esse verso, está nos Romanos. Esse versículo está no livro aos Romanos. Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Deus, através do seu Espírito Santo, jorrou o seu amor em nós. Este amor HP, nós temos. Esse amor que perdoa na sinceridade, nós temos. Nós temos dentro de nós. É só orar para que se ative, é só orar que o Espírito Santo vai jorrando dia após dia. É só ir na presença de Deus e dizer, Senhor, com as minhas próprias forças, eu não aguento, o que me fizeram está me doer, o que me fizeram não se faz. Senhor, eu tenho muitas dores, estou muito magoada. Senhor, me ajuda. Oh, nosso Deus é compassivo. O nosso Deus enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele está aí para nos consolar, Ele está aí para nos auxiliar em tudo que a gente não consegue. Ele está aí, minha irmã. Ele está em ti, minha irmã. Ele está entre nós, minha irmã. Ele está conosco, minha irmã. Clama a Ele. Em tudo que ultrapassa as tuas forças, em tudo que ultrapassa a tua inteligência, tu tens o Espírito Santo. Ele disse que é vantajoso que eu me vá. Uau! Por que ele disse isso? Porque é uma vantagem que eu me vá, porque eu não vou vos deixar órfãos. Eu não vou vos deixar só. Eu enviarei o meu Espírito que estará em vocês. Esse Espírito hoje está em nós, minha irmã. Por que não pede o apoio, o auxílio do Espírito Santo? Para ele entrar em ação, para ele te ajudar, para ele te consolar, que é para ele curar as tuas feridas, cuidar das tuas feridas, cicatrizar as tuas feridas e te dar força, jorrar não só força, porque ele precisa de jorrar o seu amor no teu espírito, e do teu espírito este amor vai se jorrando em cada área, cada domínio da tua vida, e você vai ver que vai ser fácil perdoar. Oui, é um processo. Não é automático. Não é de dia para noite. Não é não fechar e abrir os olhos. Não é fazer magia. Não, mas é um trabalho que é feito dia após dia. Hora após hora. Vai pedindo.
tirar, Ele vai te libertar. Que você se sentir leve, que você vai se encontrar com este indivíduo e que você não vai sentir raiva. Que você vai olhar para Ele com os olhos de compaixão. Que você vai olhar para Ele cheio de misericórdia. Você vai dizer, você é perdoado. Tu és perdoado. Eu já te perdoei. Nem é preciso a pessoa ter vir até a ti. Antes dessa pessoa chegar até ti, se arrepender, pedir perdão, você já liberou perdão. Você já o perdoou. Obrigado, Espírito Santo. Estamos a continuar. Por isso, meus irmãos, aquele que não perdoa está condenado automaticamente. Amém? Irmãos, recusar de perdoar é recusar do que o Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O seu perdão é proporcional à sua capacidade de perdoar os pecados dos outros. Amém? Irmãos, vamos para o livro de Colossenses. Colossenses 3, versículo 13. Colossenses 3, 13. Eu leio a palavra do Senhor. Suportando-vos uns. Perdão, meus irmãos. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Amém. Isto significa que devemos perdoar as outras pessoas da mesma maneira que Deus nos perdoou. Irmão, portanto, devemos nos apoiar, nos suportar uns aos outros. Irmão, o verso diz: suportem-se uns aos outros. Aqui, a palavra suportar não significa apenas tolerar com má vontade. Mas sim, ter paciência, empatia com as falhas e limitação dos outros. Amém? Irmãos, viver em comunidade cristã ou em família, igreja, etc., exige este suporte mútuo. Ninguém é perfeito. E todos estamos em processo de crescimento. Amém? O verso também diz:
perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. O apóstolo Paulo reconhece que haverá desentendimentos, mágoas e ofensas. Isto faz parte da vida real. Mas o mandamento é claro. Não guardar mágoas e sim perdoar. Amém? O verso também diz: perdoem tal como o Senhor vos perdoou. Irmãos, Deus nos perdoou quando não merecíamos. Deus nos perdoou livremente. Deus nos perdoou completamente. Deus nos perdoou com misericórdia e graça. É assim também que nós temos que perdoar os outros. Este é o padrão supremo do perdão. O perdão de Deus por nós. Jesus nos perdoou sem que merecêssemos. Com graça, misericórdia e de forma completa. Amém? Logo, devemos perdoar os outros da mesma forma. Com generosidade, sinceridade, sem guardar mágoas. Amém? Irmãos, vamos terminar no livro de Mateus 5, versículo 44. Mateus 5, verso 44, eu leio a palavra do Senhor. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Amém. Irmãos, vamos analisar este verso por partes. Primeiro, amem os seus inimigos. Segundo, abençoem os que vos amaldiçoem. Terceiro, façam bem aos que vos odeiam. Quarto, orem para os que vos maltratam e vos perseguem. Irmãos, Jesus diz: amem os vossos inimigos.
Eu pergunto: quem são os meus inimigos? Jesus responde: os teus inimigos são, primeiro grupo, aqueles que te amaldiçoam. Segundo grupo, os que vos odeiam. Terceiro grupo, os que falam mal de você e que te criticam. Irmãos, estes são os teus inimigos. Irmãos, Jesus disse: amai os vossos inimigos. O verbo amar tem 3 componentes, que são: primeiro, abençoar. Segundo, fazer o bem. Terceiro, orar. Irmãos, pergunto: como é que eu vou amar o meu inimigo? Acho que muita gente está fazendo essa pergunta. Mamãe Núria, como é que eu vou amar o meu inimigo? Eu amo o meu inimigo falando bem dele. Amém? Vamos começar a treinar. Eu amo o meu inimigo lhe fazendo bem. Amém? Eu amo o meu inimigo intercedendo por ele diante a Deus. Amém? Irmãos, estas 3 ações são as expressões práticas do amor. Práticas estas que Jesus nos ensinou. Um amor que não depende de sentimento, porque a palavra já diz sentimento, sentimento. Em francês é sentiment, sentiment. Sentimento, mente, sentiment, mentir, sentir, mentir, sentir, mente, sentir, mente. Então, o sentimento nos mente. Amém? De decisões, leis e atitudes concretos. Amém, amém, amém. Aqui chegamos ao fim do nosso tema. Louvado seja Deus pela sua presença e pela sua palavra viva e por tudo que Ele nos ensinou neste momento. Que esta palavra sobre perdão continua ecoando em nossos corações durante a semana. E que possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos e aprendemos. Irmãos, não deixem que a raiva ou o orgulho dificultem vocês de viver a liberdade que
Irmãos, vamos ser o canal de Deus onde for que nós formos ou estejamos. Amém? Perdoe mesmo. Mesmo quando for difícil. Amém? E amem mesmo. Amem muito. Mesmo quando não for merecido. Porque foi assim que Cristo nos amou. Este é o desafio. Amém? Fiquem bem. Fiquem firmes e fiquem na fé. Obrigada a todos. Muito obrigada. Merci, Jesus. Merci, Saint-Esprit. Merci. Coração, sangue, poder e da